Boca da Mata, uma cidade marcada por sua cultura, tradição e fé. E entre tantas histórias que moldaram essa terra, uma delas permanece viva no coração do seu povo. A história do pastor José Antunes. Ele chegou com uma missão clara: servir, ensinar e transformar vidas. Mas como foi essa jornada? Quem foi José Antunes, o homem por trás do pastor? Vivemos em Penedo, ele era pastor, foi durante uns 6 anos. E quando eu me casei com ele, ele já tinha 2 anos em Penedo. E com 6 anos ele reconheceu que já estava satisfeito, que tinha feito a obra ali, né, ministrado. E então aceitou o convite para aqui para Boca da Mata. E então veio, e aqui também, para ele, como chamado, ele achava que era, né? É um chamado por Deus, porque a pessoa está num lugar, mas se acha que ali já completou, não é? Aquilo que ele gostaria de fazer, então ele não faz questão de ir para outro lugar. E no fim, viemos, e aqui ele se estabeleceu de tal maneira que passamos, ele como pastor, foi há 34 anos. Então uma das coisas que me marca muito assim, é que ele era realmente um pastor. O pastor, o verdadeiro pastor é aquele que cuida. E ele cuidava muito das pessoas. Assim, cuidava a partir de casa, né? Que meu pai não era alguém que vivia lá fora uma coisa e dentro de casa outra, não. Ele cuidava da gente e cuidava das pessoas lá fora. Então, assim, me marcou muito isso na vida dele, né? Esse cuidado. Como esposo, ele foi um bom esposo, abençoado mesmo por Deus, porque eu desejava casar com um crente consagrado, especialmente o pastor. Embora que minha família já tinha vários pastores, eu sei que não é fácil, diante da liderança, né, que, né, é muita gente, mas de várias maneiras de pensar, mas mesmo assim, quando realmente é chamado por Deus, ele faz aquele trabalho com alegria, com satisfação. Às vezes a gente se abusava. Porque muita gente chegava aqui, assim, à procura dele, em horários que muitas vezes até ele estava ocupado, estava fazendo outra coisa, mas ele parava para dar atenção às pessoas. Dizia, painho, vamos marcar outro momento com essa pessoa e tal, mas ele não, prontamente, deixava tudo que ele estava fazendo. E isso era com todo mundo, do rico ao pobre, sabe, qualquer pessoa, de criança a velho. Aqui em Boca da Mata ele fez muitas amizades e, como eu falei, ele foi presidente do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, então ele fazia parte disso, né? Ele gostava muito, tudo quanto era reunião, foi convidado para ser vereador e ele não quis se envolver com política, mas ele gostava de estar em tudo, todas as reuniões, o que tinha assim na cidade, até de missa, o padre chamava, às vezes ele ia, participou de umas missas junto com o padre, então assim, ele era uma pessoa muito aberta. É muito de Deus mesmo, meu pai é um grande homem de Deus. Quanto à vida espiritual da igreja, ele batizou. A nossa igreja era bem pequena quando chegamos, mas mediante a maneira dele ser, foi crescendo cada vez mais. E minha mãe, diante da maneira dele ser, minha mãe veio passar um tempo comigo, faleceu aqui, com 9 anos que estava aqui. E ela olhava assim e dizia, essa igreja vai ser uma grande igreja. Mediante a maneira como ele tratava os irmãos e o desejo que ele tinha de que crescesse o Evangelho aqui, especialmente na nossa igreja, na Igreja Batista. Porque realmente havia
Nessa época, só a Igreja da Assembleia e a Brasil para Cristo e outras denominações vieram depois. Mas a Igreja Batista foi uma das primeiras. Agora, já no final da vida dele, né, quando ele adoeceu, aí é que a gente vê essa entrega mesmo. Ele não tinha medo da morte, ele dizia que queria morrer mesmo, porque a Bíblia fala sobre os que morrerem vão ressuscitar primeiro. E os que forem arrebatados, que a gente espera a vinda de Jesus, então os que forem arrebatados vão ser transformados em um corpo glorificado. Mas o desejo dele era morrer mesmo, para ressuscitar. Então, assim, era um homem de fé mesmo, era um homem de fé. Era assim, oração e fazer o que ele podia fazer. Conversar e a quem ele pudesse recorrer para ajudar, ele fazia. De ser filha dele, meu Deus, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus por tudo que eu vivi com ele. Foi um grande homem, um grande pai muito presente. E tanto eu quanto minha irmã, com certeza, minha irmã sofreu muito, 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 porque a Aninha acompanhou muito de perto, pelo fato de eu já estar casada, né, então eu estava em São Miguel, só falava muito com ele pelo telefone, quando eu vinha trabalhar, que passava aqui. Mas a Aninha acompanhou muito de perto, então a Aninha sofre muito. Eu acredito que para ela falar é difícil, porque foi muito presente ele na vida da gente, graças a Deus. Mas ele sempre considerou a todos e fazia tudo para viver satisfeito com todos. E graças a Deus, diante da maneira dele ser, ele conseguiu viver muito bem aqui em Boca da Mata. É tanto que passou 34 anos aqui vivendo como pastor. E passou mais algum tempo, mas depois veio, diante da velhice, vieram os problemas, até que ele veio a falecer. Com 80 anos, ia fazer 81, mas não chegou a 81. Nas memórias de sua família, encontramos os primeiros traços de um homem dedicado à fé e ao amor ao próximo. Eu digo assim, eu considero o pastor Antônio, eu chorei muito, porque na igreja, no dia do velório do pastor Antônio, só não estava lá quem não foi mesmo. Mas tinha muita gente chorando pelo pastor Antônio. Eu vi falar até que até o padre da Igreja Católica disse que nunca mais ia chegar um pastor igual o pastor Antônio aqui. Esperava que os irmãos seguissem o exemplo dele. O pastor Antônio não saiu da minha mente. Ele não saiu de mim. E todo mundo que fala no pastor Antônio diz a mesma coisa. O pastor Antônio não morreu. O pastor Antônio está aqui. Eu sinto ele na minha mente. Eu sinto o amor dele, o respeito. Eu não esqueço, quando eu lembro dele na igreja, abraçando todo mundo, entrava naquela igreja, me abraçava, até brincava comigo, dizia para a menina, vocês tenham cuidado, que vocês estão mais velhos que a tua mãe. Cuidado, se arrume. Aí ele era assim, brincalhão. E ele saía abraçando em cada parte assim de pessoas. Eu não esqueço. É o que eu acho mais forte nele. Ele não era aquela pessoa que estava pregando o evangelho para enricar, que nem a gente veio falar, muita conversa por aí fora. Foi de jeito que ele não morreu rico. Ele morreu rico da graça de Deus. Mas ele não deixou aí frota de carro, coisas grandes. Não. Eu achava a sinceridade, a honestidade dele, era um homem honesto, era um homem de confiança, de respeito. Ele respeitava as senhoras, as mulheres, jovens, ele respeitava todo mundo. Eu acho nele, sempre achei esse homem de confiança. Um homem de confiança era o pastor Antônio. Mas o pastor Antônio é esse, o homem das 100 ovelhas que está na Bíblia. Se você gosta de ler a Bíblia, você encontra. E tem um hino que é muito bonito. Era 100 ovelhas que o pastor cuidou. E o pastor Antônio está nessa passagem aí. A maior passagem é essa aí. Do cuidado que ele tinha com as ovelhas. E quem é as ovelhas? Nós.
nós. Mas seu legado não se restringiu à igreja ou à sua família. Ele tocou vidas de maneiras profundas e inesquecíveis. Seus ensinamentos ultrapassaram gerações e até hoje ecoam na vida daqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Bom, eu me chamo José Carlos, estou como pastor aqui da Igreja Batista desde 2016 e para mim é um orgulho falar do nosso saudoso pastor Antônio, que na verdade é uma vida, viver uma vida que nos inspira. E até hoje o seu legado tem nos proporcionado viver momentos muito bons por conta da sua vida que deixou para nós exemplos que até hoje nós estamos seguindo. A vida que o pastor Antunes ele viveu, o tempo que ele passou aqui em Boca da Mata, realmente trouxe exemplos em todas as áreas. Como ser humano, como pai, como irmão em Cristo, como professor, foi meu professor também no colégio. E assim a vida que ele viveu aqui junto conosco na igreja nos trouxe exemplos que eu acredito que jamais nós iremos esquecer. Na verdade, eu conheci o pastor Antunes mais de perto há cerca de 21 anos. Né? Ele chegou aqui em março de 1985, quando a igreja foi organizada, já começou seu ministério pastoral nessa igreja como o primeiro pastor, mas depois de um tempo foi que eu fui conhecê-lo mais de perto. Eu conhecia somente de ouvir falar, mas a partir do momento que eu passei a conhecê-lo, realmente eu vi que ele não era somente aquilo que as pessoas diziam, era muito mais. Porque você chegava perto dele, você sentia uma paz, uma tranquilidade, ele passava uma tranquilidade, uma descontração, uma irreverência, de uma maneira muito, muito boa, que trazia somente alegria. Você não ficava perto do pastor Antunes triste. E ele era da seguinte forma: se ele não visse você em um domingo no culto, ele já lhe procurava durante a semana. Não tinha como você ficar distante dele, porque ele era um pastor realmente presente, que até hoje os irmãos mais antigos, eles recordam de como ele era amoroso para com essas pessoas. E ele não servia apenas da comunidade, não, viu? Quem necessitava de uma ajuda, de um apoio, de uma palavra, e chegasse a ele, pudesse ser de onde for, ele não media esforços para ajudar. Era um pastor que gostava de servir. Servir estava no sangue, estava na essência dele. Algo que o pastor Antunes ele era muito categórico e criterioso no zelo para com a obra e para com os irmãos. Ele orava muito e nos incentivava a orar para o crescimento da igreja. E para você ter uma ideia disso, desde que essa igreja nasceu, ela começou pequena, é claro, poucos membros. Hoje nós temos 14 membros dos que começaram com ele aqui. Mas a igreja ela começou a crescer de uma tal forma que no templo antigo, ali na rua Ladislau Coimbra, nós tínhamos que fazer 2 cultos no domingo, porque a igreja não comportava mais as pessoas. E aí nós, graças a Deus, com a ajuda do nosso Senhor, nós conseguimos comprar esse terreno e construir esse templo que nós estamos cultuando a Deus aqui hoje. Mas ele queria muito ver essa igreja crescendo, não por conta do crescimento numérico, mas por conta de ter pessoas livres desse mundo aí, perverso, pecaminoso e cruel. Então, o desejo dele era de ganhar almas para Jesus. E ele usou a sua vida para isso. Esse é um desejo lindo do coração dele que fez com que essa igreja crescesse, e graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, ela continua crescendo
e Deus tem sido glorificado aqui nesse lugar. Eu fui uma das pessoas privilegiadas de ter convivido com ele um bom tempo, consegui conviver com ele cerca de 20 anos, né? E aí eu pude realmente ver de perto aquilo que eu ouvia antes de conhecê-lo, que realmente ele era um grande homem de Deus, um grande pai, um marido exemplar e um pastor que realmente fazia jus ao nome de pastor. E eu me sinto muito feliz por ter convivido com ele e posso te dizer, Boca da Mata teve uma figura ilustre, um dos homens mais com uma conduta tão ilibada que Boca da Mata foi privilegiada de ter tido um homem como o nosso saudoso pastor Antônio. E o legado dele ficou, enquanto houver uma pessoa que congregou aqui na Igreja Batista, esse legado não vai ser esquecido, porque ele marcou muitas vidas. Por isso, ele teve uma vida que inspira. Pastor José Antunes se foi, mas sua história permanece viva no coração da comunidade, na fé que ele fortaleceu e no legado que nos inspira a seguir em frente. Seus passos foram firmes, sua missão foi cumprida e sua memória segue iluminando a jornada daqueles que continuam sua obra.